Conexão CNN. Conexão CNN de hoje encontra Leandro Rezende no Rio de Janeiro. Bom dia, Leandro. Oi, Nonato, bom dia pra você, pra Larissa, pro Yuri. Hoje tô aqui no estúdio, você aqui, tô te pra quem vendo. Para quem nos acompanha pelo streaming, é só dar uma olhadinha lá no canal da CNN Brasil no YouTube. Tá lá o Leandro aparecendo. Há quanto tempo, hein, Leandro? Tudo bem com você? Tudo bem, agora tô te vendo aqui. Sempre, até um elogio hoje eu faço aqui pra Isabela, nossa produtora, os técnicos também de som, que lá em casa eu entro geralmente no telefone de casa, sempre dá um probleminha na conexão. Hoje tá fácil, hoje eu tô aqui na tranquilidade. Sidney Rezende me cedeu a cadeira dele. Maravilha. Tô aqui com o Lucas, também produtor. Pô, que prazer estar aqui te vendo hoje, Nonato. Tá no ar-condicionado aí. Yuri Pita, bom dia pra você. Bom dia, Nonato, Larissa, Leandro. Senti uma pontinha de inveja por um lado, mas por outro, tudo bem. Eu fico aqui de casa porque eu entro um pouco mais tarde e fico até mais tarde na redação. Eu ia falar isso agora. Não inveje, venha pra cá também. Está convidado. Olha aqui, rapazes. Vou aceitar o convite ao longo da semana. Ontem nós tivemos o CNN Séries Originais apresentando uma entrevista com o hacker Walter Delgatti Neto, que, entre outras coisas, disse que a Operação Lava Jato tinha por objetivo prender, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal. Queria começar contigo, Leandro. O que se destaca da entrevista ontem para o nosso ouvinte? Foi uma entrevista longa, inclusive, com vários detalhes, várias nuances, né, a respeito do que ele fez. E o que você destaca dessa entrevista de ontem, Leandro, para a gente? Olha, Nonato, foi um dos grandes temas da política no ano passado, foram essas mensagens que foram obtidas pelo site The Intercept sobre a força-tarefa da Lava Jato. A maior parte das mensagens eram as que mencionavam ali o chefe da Lava Jato em Curitiba, o antigo chefe da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, em conversas com, então, juiz federal Sérgio Moro, em que eles combinavam ali alguns caminhos processuais. Isso não pode, né? O juiz ele não pode participar dos lados de nenhuma das partes, nem da acusação, no caso era o que Sérgio Moro estava fazendo, segundo mostrou as mensagens, e nem da defesa. Depois, essa história foi avançando, eu trabalhava em outro veículo no ano passado e participei da cobertura dessas mensagens, acompanhei bem de perto, enfim, com o Glenn Greenwald, que trabalhava no site da Intercept na época. Essa história foi avançando e se chegou à investigação mostrando ali que tinha partido desse hacker, o Walter Delgatti Neto, que concedeu essa entrevista também muito emblemática, muito bem conduzida pelo nosso parceiro Caio Junqueira, que mostra ali um pouco das motivações dele. Ele fala, um dos pontos que eu acho importante é que a ideia dele não era necessariamente buscar a Operação Lava Jato, ele não foi para cima, em primeiro momento, das mensagens trocadas pelos integrantes da Operação Lava Jato, porque ele achava que ali ele não iria encontrar irregularidades. O que acabou surpreendendo ele foi justamente o fato de ter encontrado essas irregularidades. E aí, Nonato, Larissa, Yuri, o que eu acho ali mais relevante, sem a menor dúvida, é a afirmação que ele fala de que a força-tarefa da Lava Jato queria prender Gilmar Mendes e Dias Toffoli. São dois ministros do Supremo Tribunal Federal, já muito conhecidos, como a gente já comentou aqui algumas vezes no Conexão. Hoje em dia a gente sabe mais os nomes dos ministros e como eles pensam do que como jogam os jogadores da nossa seleção brasileira. Então, se sabe que Gilmar Mendes, por exemplo, é um crítico da Operação Lava Jato, é um crítico do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Então, é muito relevante que o hacker que teve aí, diz que teve acesso a todas essas conversas, diga peremptoriamente, ele diz isso, ele reafirma isso na entrevista, que a Lava Jato queria prender um ministro crítico à força-tarefa. Justamente Gilmar Mendes. Dias Toffoli também é crítico à Lava Jato, mas Gilmar Mendes tem uma posição ali bem destacada nesse contexto. Então, acho que esses dois pontos são os principais. O alvo não era inicialmente a Lava Jato e a intenção de prender Gilmar Mendes. É bem sério isso. Impressiona, né, Yuri, como ele diz que teve acesso aos celulares do presidente, de filhos do presidente, o deputado Eduardo e ainda o vereador Carlos Bolsonaro. Ou seja, ele tinha praticamente acesso a telefone de todas essas autoridades, né, pelo que ele escreveu ontem para o Caio. Exatamente, falou dessas autoridades, falou até de algumas celebridades, de algumas personalidades conhecidas aí da televisão, do esporte,
Mas em relação a autoridades é complicado e é por isso que existem sistemas feitos, construídos, preparados para proteger chefes de Estado. Vale lembrar que no caso aqui do Brasil a gente tem um outro histórico importante. A ex-presidente Dilma Rousseff também foi alvo de espionagem aí por parte de outro país, no caso lá os agentes da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, um escândalo que ficou já bastante conhecido e que deu uma estremecida nas relações entre os dois governos da época, Dilma e Barack Obama. Em relação a essas revelações do hacker na entrevista para o Caio Junqueira, produzida aí pela CNN, exibida ontem, é importante a gente entender esse contexto da Lava Jato, a forma como ele expressa essa vontade da Lava Jato. A Lava Jato queria prender Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Não é papel de nenhum procurador ou promotor querer prender alguém. Tem que investigar, achar provas, processar e daí sim existir a prisão de alguém, por mais que essa pessoa tenha cometido crime. E isso é um dos pontos de fragilidade que ficaram expostos em relação à Operação Lava Jato. Ela trouxe revelações muito importantes, levou à descoberta de esquemas de corrupção absurdos, de muitas histórias importantes e que levaram a condenações de pessoas importantes, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, mas ficou uma fragilidade da Operação Lava Jato, o que se chamou aí de sanha acusatória, de querer provar e condenar as pessoas, mesmo quando não havia ainda provas ou quando não haveria provas para a condenação de uma pessoa. É claro que corrupção é um crime difícil de se investigar, com muita dificuldade de produção de provas, mas essa fragilidade da Lava Jato já havia antes das mensagens e as mensagens deixaram essa postura ainda mais visível a todos nós, Nonato. Pois é, eu queria um rápido comentário de vocês, nós estamos aqui em cima da hora, para o caso de racismo, mais um que aparece no futebol, dessa vez o jogador Gerson do Flamengo acusa o Ramírez do Bahia de uma atitude racista. Ele teria dito cala a boca negro no meio da partida de futebol ontem envolvendo Flamengo e Bahia. E, infelizmente, a gente continua tendo que conviver com esse tipo de episódio, não só aqui no Brasil, mas fora também, né, Leandro? Faz menos de 2 semanas aí que teve o caso do Paris Saint-Germain no jogo da Liga dos Campeões com o Istambul Basaksehir, que terminou ali com os jogadores saindo de campo, depois a partida continuou, inclusive o Neymar arrebentou nesse jogo, mas fica em segundo plano, né? Ontem foi um jogo espetacular, Flamengo e Bahia foi um jogo espetacular, para mim o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, seria legal a gente falar sobre isso, mas não tem como diminuir o impacto da declaração do Gerson, que foi o melhor em campo ontem, ficou realmente muito nervoso depois que o Juan Pablo Ramírez, o meia do Bahia, fez essa declaração. É evidente que ele precisa ser ouvido, mas eu queria destacar 2 pontos sobre essa história, Nonato. Primeiro, a resposta do Bahia, muito incisiva, a nota oficial que o clube divulgou, dizendo que, nesses casos, a voz da vítima tem que ser ouvida e levada em consideração. O Bahia tem um compromisso com as causas sociais e não virou as costas a esse compromisso. Nesse caso, envolvendo o seu atleta e o Gerson, demitiu o treinador Mano Menezes, e também o que a gente precisa fazer aqui no futebol brasileiro, né, Nonato? A gente precisa ter algum tipo de protocolo de resposta a isso. O que acontece com um jogador que pratica um ato racista, quando o clube é conivente? Perde ponto? Enfim, eu acho que é um debate que a gente precisa colocar para frente. Concordo. 1 minuto para você também, Yuri, uma rápida explanação a respeito desse episódio, e aí eu vou endossar as palavras do Leandro. Bahia tem um trabalho espetacular no que diz respeito a essas causas. É verdade, o Bahia já é respeitado em uma série de outras ações importantes aí que foram feitas em questões desse tipo, e é isso, o caso tem que ser apurado, tem que se verificar o que foi dito e a gravidade do que foi dito para ter essa reação tão forte do jogador Gerson. Não teria agido dessa forma, não tivesse ouvido uma ofensa tão grave quanto essa, e que de fato exista, acho que o Leandro colocou muito bem, é importante que exista um padrão, um protocolo que seja seguido por todos os clubes e não a depender de um clube ser mais ou menos engajado em questões como racismo, como homofobia, como discriminação de gênero, entre outras. Yuri, obrigado, até amanhã, hein? Um abraço a todos, até amanhã, Leonardo. Valeu, Leandro. Valeu, Nonato. Boa semana para todos. Até amanhã.